Ou você admira todos os ricos, ou você vai ser pobre para sempre, ou nunca vai ter prosperidade financeira. Uma coisa que eu estou começando a perceber nessa minha jornada de fazer dinheiro na internet é que o principal que você tem que ter é organização. É você ver, tá, quais são os passos que eu vou fazer, o que eu posso melhorar, como lidar com esses clientes, como separar clientes que comprou, o que tem que ficar monitorando, o que tem que entrar em contato. Cara, são vários processos que você tem que fazer. E você admirar os ricos, isso vai lhe ajudar demais, porque você vai querer ser que nem eles. Você vai escutar os conselhos deles. Então você vai escutar, uma, é sempre bom quando a gente vai escutar os conselhos, a gente escutar coisas gerais. Por exemplo, uma coisa que todos digam. Se todos os ricos dizem uma coisa, então aquilo é uma coisa que você tem que seguir. E mesmo que você não concorde, é o certo e você tem que seguir. Porque se todos falam uma coisa, é porque aquilo é o certo. Então a gente tem que se inspirar neles. Uma coisa que eu percebo, eu cada vez mais, cada dia que passa, eu fico mais admirado, porque, cara, fazer a venda, pelo menos no modelo de negócio que eu tô, fazer a venda é a coisa mais fácil do mundo. Você criar o anúncio, a estrutura, o cliente comprar, é a coisa mais fácil do mundo. A parte mais complicada é o pós, é até ele pagar de fato, porque existe uma coisa entre ele aceitar o produto e ele pagar. Ele aceitou, mas o correio tem que entregar o pedido. Aí você tem que ver a questão do frete, pagar fornecedor, ver quanto tempo, você relembrar e falar: fulano, hoje, olha aqui o código de rastreio, você pode seguir. Fulano, hoje vai cair, hoje seu pedido provavelmente vai estar chegando. E o que que pode acontecer? Pode acontecer vários imprevistos, pode não dar certo, pode o cliente não atender, entende? É uma coisa que eu estou passando agora. Um dos clientes, primeiro que um dos clientes, eu fui olhar só agora, o WhatsApp dele está inválido e não responde por e-mail e o pedido já foi, então não tem como eu cancelar. E isso aqui é um déjà vu muito grande, parece que eu já falei isso, mas aconteceu esse problema, então eu tô à mercê. Tanto que esse cliente, ele não recebeu o produto, aí o pedido voltou para a agência e ele tem que ir lá buscar. Se ele não buscar, foi dinheiro em frete perdido, assim, foi perdi dinheiro, entende? Então é um aprendizado que fica você se organizar com todos. Ele fez entrar em contato, ver se está tudo certo mesmo. Você manter um controle bom dos seus clientes para deixar eles muito cientes dessa situação. E tem uma outra cliente também, era para ela ter recebido hoje. Só que eu acho que ela me bloqueou, não sei por quê. Eu mandei mensagem confirmando tudo certo, só que eu acho que ela me bloqueou. Porque a mensagem tá. Eu acho não, ela me bloqueou. Não sei por quê, não teve sentido. Ela já falou, falei, olha, boa noite, tá aqui o seu código de rastreio. Provavelmente amanhã já chega o seu pedido, tudo certinho. É só você verificar aqui e ficar ciente para esperar. Mensagem chegou. Hoje pela manhã mandei para confirmar, a mensagem chegou, mandei outra. Não chegou mais nada. Olhei no sistema, carteiro chegou, não tinha ninguém, voltou para a agência o pedido. E eu fui pelo meu outro número de WhatsApp, que é o pessoal, mandar mensagem. Então, assim, pelo pessoal tá funcionando, a mensagem tá chegando, mas no profissional não tá. Então, assim, por que eu tô falando isso? Organização, entende? Você tem que confirmar. O cliente tem que falar: olha, perfeito. Pode deixar que eu vou estar esperando no dia. Pode deixar que eu vou receber. É isso. Você tem que ter o controle, tem que ter a organização. Não pode simplesmente, mandei o código, pega aí. Quem dera se fosse assim, se os clientes tivessem essa consciência, mas não tem. A gente tem que ficar no pé, tem que ficar organizando, essa é a verdade. E isso, tudo isso é uma coisa de admirar os ricos, porque eu penso, caramba, eu no início estou passando por essas dificuldades muito por falta de organização e por ser a primeira vez. E eles já passaram por tudo isso, por todos esses erros, eles calculam os cenários positivos, os cenários negativos, como otimizar, como expandir.
Cara, é um negócio bizarro. Eu tô nesse processo agora e eu fico admirado. Eu vejo, caramba, se com 50 clientes tô, já tô me organizando, né? Eu já tô com uma agenda ali virtual, tô organizando os clientes, o que pagou, o que vai receber, as datas que vão receber, entrar em contato. Se esses já tô conseguindo organizar, imagina quando você tem esses que fazem 3.000, 5.000, 10.000 clientes por dia. Cara, é bizarro, entende? Assim, é uma admiração muito grande que fica. E você tem que admirar o que você quer ser, entende? Não tem como você querer ser rico, você querer prosperidade financeira, mas você simplesmente odiar os ricos. Não faz sentido. Todo, toda pessoa que odeia rico é pobre. Não tem como. Não tem como. É claro que existem aqueles que conseguiram de forma imoral, de forma errada, mas existem milhares que são bons. E mesmo assim as pessoas odiarem, inveja, ou é aquela famosa parte, ai, prefiro ser pobre feliz do que rico triste. Gente, isso é uma frase para alguém que é pobre, não gosta e não quer mudar. Então, assim, você tem que admirar ao máximo os ricos, pensar como eles, agir como eles, buscar se portar como eles, frequentar lugar como eles, a frequência como eles, o assunto como eles. Cara, é você se espelhar ao máximo. E olha, eu fazer isso é algo muito bom, porque, por exemplo, quando você faz isso, você não só melhora e começa a progredir, a aprender a sua parte financeira, mas todos os outros pilares melhoram. Como, por exemplo, uma coisa que eu já falei aqui, cara, a parte social melhora muito. Quanto mais dinheiro você vai fazendo, vai querendo progredir nisso, menos amigos você vai tendo. E não porque você vai tendo dinheiro e falando, prefiro dinheiro do que amigos. Mas não é isso, é porque você começa a entrar no nível muito acima e você começa a ver as coisas como realmente são. Aí você olha para os seus amigos que só falam besteira, só fala de mulher, só fala disso aí, não fala de nada positivo. E você perde o encanto, você vê, caramba, eu tô progredindo, tô estudando, tô focado, e esses caras, eles só estão fazendo isso sem foco, sem nada, entende? Então você começa a se distanciar, a excluir, descartar. Então, assim, cara, você tem que. Eu tô incrédulo, essa é a verdade. Tô passando por isso, tô incrédulo. O quanto que cada vez mais, cada segundo que passa, eu admiro cada vez mais os ricos. A forma deles pensarem, agirem, a leveza deles para fazer dinheiro é uma coisa impressionante. E antes eu tinha aquela cabeça, nossa, cara, não tem dinheiro para todo mundo, não dá para todo mundo estar nesse mercado. Tipo, eu sei que existem milhões de pessoas, mas, pô, existem empresários bilionários, milionários no Brasil, já sabem tudo, eles já dominaram o mercado e para mim não sobra nada. Mas agora que eu tô aplicando, eu vejo que Deus, tem espaço, muito espaço. Mas o fato de no início a gente ter essa cabeça, pô, será que é pra mim? Será que vai dar certo? Eu acho que o que esse rico tá falando é mentira, viu? Eu acho que ele só quer me iludir. Eu acho que é só isso, cara. Não acredite nisso, cara. Se inspire nos ricos, pense como eles, fale como eles, se porte como eles, se comporte, pense, respire como eles, cara. Você tem que fazer isso, entende? É uma coisa que eu tô transmitindo aqui pra você, que é uma coisa que eu tô começando a passar, eu tô começando a aprender esse processo na internet. E assim, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Claro que a gente tem que manter a consistência, tem que todos os dias. Como eu falei, aconteceu aqui alguns problemas, entende? Acontece e tá tudo bem, isso faz parte e eu agradeço. No início eu fiquei com raiva, vou falar, falei, pô, por que que, caramba, o cliente não recebeu, caramba, o cliente não, o carteiro não foi, que droga. Não, isso é bom, isso faz parte, porque com esses erros que a gente consegue ficar mais resiliente e ficar consistente, porque agora eu já sei. Os fretes. Não, eu preciso mostrar isso aqui. Olha só. Eu preciso mostrar isso aqui porque mais um insight que eu tive. Cadê?
Só um momento. Eu acabei de ter mais um insight, entende? Não só dessas partes de realmente confirmar com os clientes antes de aprovar qualquer pedido, como ver, como eu falei no início, ver quais são as regiões, quais são os estados que mais está fazendo venda e o valor do frete, porque o valor que você paga por fornecedor é único, você tem que pagar o valor do produto para poder entregar. O valor é único do produto, mas o frete varia de região para região. Olha só isso daqui, para você ver a diferença. A diferença de preço, então é muito bom que isso aconteceu, esses imprevistos, porque eu consigo pensar agora e refletir melhor para como otimizar isso aqui. Veja só um exemplo aqui. Por exemplo, olha só isso daqui. Esse frete, ele esse frete, ele tá por, eu esqueci isso aqui é a questão que falta. Eu falei que aconteceu imprevisto, falta receber dos outros clientes para mandar esses irem, faz parte. Mas, por exemplo, olha só. Esse daqui, por exemplo, tá 26 de frete. Esse é o mais barato que tem, 26,85 o frete. Agora, olha isso daqui. 90 98 de frete. Então, assim, você compara, você vê que aqui, ó, tem 40, 33, 57. Agora isso aqui, ó, já fica muito inviável, esses valores. 74, 98 de frete. Assim, é você começa a ter um olhar mais analítico, você começa a ver, cara, eu testei rápido, agora já vou ver rápido o que que eu posso ir melhorando. E o fato de você se inspirar nos ricos é isso, porque eles falam, você tem que se planejar, é aquele ditado que você com certeza já ouviu, erre rápido para aprender rápido. Eu acredito que eu errei mais rápido do que eu devia, não sei. Mas eu errei rápido demais. Assim, foi uma velocidade que eu não esperava. Eu não fui aqui, fui rápido, errei, corrigi. Não, foi assim, de uma vez. Então, assim, eu fui de uma vez, então, nesse rápido demais, eu acertei várias coisas e errei várias coisas. Aí, agora que eu pausei e eu tô administrando os clientes, eu consigo ver o que que eu tenho que melhorar ou não. E, assim, tudo isso se resume a admire os ricos, porque é um processo de organização de você que você consegue aplicar para sua vida. Se você é mais organizado nas finanças, você vai ser mais organizado nos restos. Se você começa a olhar o lado positivo e negativo da parte financeira, você também começa a olhar melhor o lado positivo e negativo dos amigos que você tem, das situações que acontecem, a consistência. Então, assim, é tudo que vai lhe ajudar. Entende? Então, admirar os ricos é uma coisa que eu vejo que é essencial para gente que não só quer crescer financeiramente e ter abundância, de chegar naquele nível onde, por exemplo, o que eu busco é chegar em qualquer lugar e não ter que olhar o preço de nada. Eu poder pegar o que eu quiser e o quanto eu quiser. Eu sei que isso vai chegar, mas a gente tem que manter a consistência. Essa é a verdade. Então, admire os ricos. Poderia ficar falando isso aqui o tempo todo, mas é admirar os ricos porque quando você admira uma coisa, você se inspira naquilo. E você está se inspirando numa pessoa que ela tá no nível onde você quer estar e ela tem características que se você pegar, você não só vai chegar onde ela tá, como você vai melhorar todos os pilares da sua vida. Então, cara, é um conselho que eu deixaria para você que eu tô passando, na verdade que eu já admiro há muitos e muitos anos, mas que eu tô vivenciando na prática mais ainda agora e é maravilhoso. Então, assim, você tá querendo prosperar na internet, assim como eu, a gente tem que admirar ao máximo os ricos, a resiliência deles, a consistência. Claro que a maioria vai só postar resultado, vai mostrar só o lado bom. É por isso que muita gente se ilude, entende? Não estou falando que eles são falsos, mas a maioria só vai mostrar o lado positivo e os resultados que eles têm. Mas se você entende as características que ele tem, você sabe o que ele teve que sofrer para ter essas características. Então você sabe que ele passou por muita coisa difícil. E agora eu estou passando por essa situação, entende? Mas o que que acontece? É você aprender e não cometer o mesmo erro.
eu tô errando nisso daqui. Com os próximos clientes daqui, eu não vou mais cometer esses erros. A precisão vai ser muito maior. As regiões, a velocidade, a assertividade, o dinheiro, as vendas, tudo vai ser em maior escala, porque eu errei rápido, aprendi rápido, exatamente o que os ricos falam. Você tem que errar rápido, corrigir rápido, consistência, entende? Você tem que ser consistente e sempre buscar características boas das pessoas do nível que você quer estar. Seja, quero ser professor, por exemplo. Cara, veja o professor que você mais admira, se inspira nas características e chegue lá a um policial, qualquer coisa, entende? Mas como na minha área é a parte empreendedora, eu vou me inspirar nas pessoas de alto padrão. Por exemplo, uma pessoa que todo mundo já ouviu falar, Flávio Augusto. Cara, a coisa que ele fala é verdade, não existe estabilidade. Não, não existe, principalmente aqui. Não existe. Eu posso simplesmente quebrar ou explodir financeiramente em uma semana, por exemplo. Eu posso estar muito mal ou muito bem em uma semana. Então, assim, é um risco muito alto. Correr riscos também. Então, é uma coisa que eles falam muito, uma coisa que os ricos falam muito, você correr riscos. É uma coisa que eu tô correndo até demais. Eu cheguei no nível que era pra eu ter ido um pouco mais devagar e não por medo, mas para dar conta de pagar o envio dos outros clientes. Então, assim, vai atrasar. Por exemplo, ó, o cliente mais antigo aqui que pagou, ele pagou dia 16. Hoje é dia 20. E até agora nada. Nada de produto ir. Mas tá tudo bem, a gente se vira, a gente fala, olha, fulano, aconteceu imprevisto, mas aí o produto vai chegar, você vai ficar muito bem. Então, assim, a gente se vira, a gente vai, quebra a cara rápido e se vira pra aprender, mas vender, que é a parte importante, eu conseguir fazer, e o resto é só a gente administrar. Então, em resumo, gente, admire os ricos, admirem os ricos, você quer ter prosperidade financeira. Isso não é o que eu acho. Você quer ter. Você quer ter. Você quer chegar no nível de comprar o que quiser, quantas vezes quiser, a hora que quiser, sem se preocupar com preço, com dinheiro, sem nada. Você quer ter esse nível. Você quer chegar nesse nível. Se você pudesse, você estaria nesse nível hoje. Então, admire todos os ricos e pegue todas as características positivas que eles falam, os conselhos, e aplique para a sua vida. Porque não só a financeira, mas todos os outros pilares vão mudar. Como a minha vida está mudando para muito melhor, a sua com certeza vai mudar. Eu lhe garanto. É isso, eu queria deixar essa palavra, eu não podia simplesmente ir embora. A gente está com essa dificuldade, mas faz parte, correr risco, a gente aprender, quebrar a cara e seguir em frente. Uma boa noite para você e, por favor, siga o Conselho dos Ricos e se inspire neles para não só eu, mas também para você melhorar a sua vida.